gente vai falar muito aqui hoje sobre a lei da atração, sobre essa capacidade que a nossa mente tem de atrair essas coisas. Mas nesse caso, que você nem imaginava que você teria esse ranking, por exemplo, no Spotify, como que você conseguiu atrair? Porque quando eu decidi que eu queria ajudar o maior número de pessoas, eu só joguei isso pro universo. O como, você tem que deixar pro universo. Ah, entendi. Você não tem que ter ansiedade e se preocupar em como que o dinheiro vai vir. Eu joguei a minha intenção e eu tinha certeza que eu ia receber. Ou seja, eu vou atingir o maior número de pessoas que sofrem de ansiedade, síndrome do pânico, todas essas doenças aí mal do século, principalmente depois da pandemia, né? Sim. Então, e aí veio. Então foi mais uma consequência daquilo que você Foi uma imaginava de cocriação. algo maior, assim, tipo de impacto mesmo. Não era Sim. especificadamente ser quarto Não. ou top no Spotify. Era Não. Era Entendi. impactar. Tanto é que eu tenho canal no YouTube, Instagram e o meu canal mais ouvido é o Spotify. Então é o que eu falo, não interessa como. Vai chegar pra você de alguma Uau. forma, se você confiar, se você acreditar. E se você fizer aquilo, faz seu coração vibrar. E olha, eu acho que você trouxe um ponto muito importante, muito comum, inclusive, que é a gente não se preocupar com o como e isso acaba vindo até a gente. Por exemplo, na prática, tem uma realidade muito comum que é assim, quando você não se preocupa com a sobrevivência, você consegue, acho que você tem muito mais tranquilidade para confiar, acaba sendo até mais natural você confiar. Mas e para a maioria das pessoas, por exemplo, que, cara, como é que eu vou comer à noite? Como é que eu vou jantar? Como é que eu vou pagar minha conta com o meu aluguel que estão me cobrando tá atrasado? Como que consegue ter essa fé na prática? Porque eu acho que esse é o grande lance, né? Quando você tá no meio desse perrengue, mesmo assim você continuar com essa postura. Como é que faz isso? Eu acho que é justamente mudar a sua mentalidade. Tudo bem, eu tô passando por isso hoje, porque eu atraí essa realidade, consciente ou inconscientemente. Então a responsabilidade é minha, eu paro de culpar os outros e eu sei que eu tenho essa realidade, que foi ela que eu cocriei. Como eu mudo isso? Duas opções novamente. Ou eu continuo com os meus mesmo pensamento, que leva as minhas mesmas emoções, que vão levar as mesmas ações e o mesmo resultado, ou eu mudo o meu pensamento, mudando as minhas emoções, mudando as minhas ações e meu resultado. Então eu vou usar o poder da mente, que é o que eu tenho, que é gratuito, que qualquer pessoa pode usar, e eu vou criar uma realidade que eu quero na minha cabeça aqui todos os dias. E eu vou confiar e entra a fé. Eu tenho certeza que isso vai chegar. Faz o meu coração vibrar. Por que muita gente não recebe aquilo que deseja? Porque às vezes o sonho não é dela. Tem muita gente que fala assim, vou ganhar muito dinheiro porque eu quero ser milionário. Só que às vezes é o sonho da mãe e do pai, como a gente conversou. Meu pai e minha mãe quer que eu seja para tirar eles dessa situação, mas o sonho não é seu. Então você briga, você cocria, você faz várias coisas e o desejo não vem. Por isso que o primeiro passo para você cocriar algo é qual o seu desejo ardente. O que faz o seu coração vibrar? E aí sim você vai mentalizar isso. Que acaba sendo aquele lance da fase da pressão que a gente falou do nível da paixão, né? Exato. Que é o que vai te diferenciar o seu resultado dos demais, é o seu nível de paixão, pô. Porque desafios todo mundo vai enfrentar, Sim. pressões todo mundo vai enfrentar. E o que vai diferenciar você ter mais energia para trabalhar mais, para estudar mais, para desejar mais, é justamente esse nível de paixão e desejo que você tem por aquilo que você busca. Exato. E ter certeza que já é seu. Eu tenho certeza das coisas que vão acontecer na minha vida tão claramente que eu não duvido de nada. Uau. Eu só tenho certeza de uma coisa, quando as pessoas falam, mas e a ansiedade, porque eu quero logo? Sim, às vezes eu me pego, poxa, por que ainda não aconteceu? Mas aí eu falo, não estou preparada. Tenho tempo de preparação. Imagina que você é um copinho vazio e você fala, Deus, encha o meu copo, eu quero muita. Só que você quer 1 litro de água e nesse copo cabe meio litro. E você quer esse 1 litro. Imagina se ele te desse tudo. Você ia se afogar, ia transbordar. Então você precisa mudar o copo. Meio foi para 1 litro, aí cabe. Aí aumentou. Então você vai aumentando a sua forminha para caber mais. Oi, e olha só que engraçado, né? Eu tive um momento da minha vida, eu sempre tive muita fé, assim. E muita fé, eu acho que eu fui até... aprendi isso dentro de casa. De acreditar muito, enfim. E quando você vem de uma realidade muito desafiadora, a coisa mais importante que você tem mais valiosa é a fé. Porque é aquilo que te faz você acreditar que aquilo ali um dia vai passar, né? E aí, um dia eu comecei a me questionar que eu abri mão de várias
vários projetos para conseguir no Forjando, né? Porque eu entendi que era ali a minha missão e tudo mais. E antes da gente chegar até aqui, muita coisa deu errado, mesmo estando na função certa. E aí onde eu comecei a me questionar assim o Criador e falar o seguinte: Deus, mas por que se você me trouxe até aqui, por que deu errado? Né? Por que se você tem tantas bênçãos para me dar, por que eu tô passando por isso? E aí eu lembro que eu questionei isso, eu nunca vou esquecer, assim, eram cerca tipo de 11 horas da manhã. E aí eu tinha comprado alguns livros na Amazon e nesse mesmo dia, 1h30 da tarde, chegou um livro na minha casa, lá na casa da minha mãe. E aí eu peguei o livro e tal, e eu lembro que eram uns 3 livros, e aí eu pensei, putz, vou ver qual que eu vou começar a ler. E aí o primeiro livro que eu peguei, que se chama Enraizados, eu abri a primeira página para entender do que ia falar o livro, né, para ver se eu ia ler. E naquela primeira página estava escrito o seguinte: nesse livro você vai entender o porquê, era algo relacionado assim, tá? Nesse livro você vai entender por que você não recebeu tudo que Deus tem para te dar ainda. Que era basicamente a resposta daquilo que eu tinha questionado de manhã. Muito bom. E no livro, ele usa uma analogia que eu achei incrível, que é o seguinte: imagina que Deus tem 1 tonelada de bênçãos para te dar. Só que as suas pernas, elas conseguem carregar apenas 100 quilos. Muito bom. Esses 900 quilos de diferença, eles vão deixar de ser uma bênção e vão passar a ser um fardo. Exato. Então, a grande sacada não é o tempo de Deus, não é o tempo que o Criador vai demorar para te dar a bênção. É o tempo que você vai demorar para se preparar. Exato. Putz, nesse dia eu pensei assim, cara, tudo depende do quanto eu vou demorar para me preparar. E engraçado, eu falei do copinho. Por isso que eu falei, porque é o mesmo exemplo, assim, com uma analogia diferente. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Tem outro exemplo que eu gosto de dar da cadeira, não sei se já ouviu falar, que as pessoas falam, o que seria então a pessoa ter inteligência emocional? Eu falo, seriam 4 pilares. A pessoa está, primeiro pilar, espiritualidade equilibrada. Segundo pilar, corpo, saúde. Terceiro pilar, família. E quarto pilar, entraria a profissão. Então, 4 perninhas. Imagina a pessoa que só tá no profissional. Ela tá numa cadeira assim, ó. Uau. Então, assim, como assim você só tem um pilar equilibrado? Você só tá dando atenção pro seu profissional. Então, não. É primeiro espiritualidade, tem que ter fortalecido dentro de você. Ah, Thaís, não consigo me conectar com a minha espiritualidade. Recebo muito essa pergunta. Eu falo, ok, então procura alguma religião para te conectar com o Criador. Se você não consegue sozinho. Mas outra forma também é a gratidão. Olha para as pessoas que estão piores que você. Você vai sentir Deus, porque você vai se sentir grato por tudo aquilo que você tem, por enxergar, por ouvir, por falar, por poder sentir o gosto da comida de pessoas que nem sabem, não conseguem. E aí você vai falar, eu sou abençoada. Eu acho que, Thaís, todo momento, em algum momento da vida, a gente, de certa forma, pelas nossas limitações, a gente acaba se questionando algumas coisas que, com o passar do tempo, ficam muito claras pra gente, né? Teve um momento que, muito atrelado a isso que você falou, que esse lance de ser grato, eu pensava, cara, como é que a gente consegue ser grato numa situação como essa, né? Na época eu passava um perrengue danado. E aí, no mesmo dia, eu li uma mensagem no Instagram que dizia o seguinte: hoje, muitas pessoas que dormiram não conseguiram acordar. E aquilo foi tão forte assim que eu falei assim, cara, eu tô procurando um motivo pra agradecer e eu deixei de agradecer que eu abri os olhos hoje. Exatamente. Quando eu entendi isso, todos os dias que eu abro os olhos, eu entendo que é o maior milagre da minha vida. Tipo, estar vivo mais um dia. Exato. E outra coisa, como que você quer receber do universo algo mágico se você não é incapaz de ser grato por aquilo que você tem hoje? Se você não é capaz de ser grato pelo que você tem, você não vai ter outras coisas. Mas aí a pessoa que tá numa situação muito ruim, tá tipo, sei lá, terminou um casamento, sei lá, perdeu um filho, tá morando na rua. Como que ela fala? Como é que ela vai ser grata? O que ela te pergunta? O que eu tenho que aprender com essa situação, Deus? Seria a minha pergunta para Deus. O que eu tenho que aprender com isso? Qual o meu aprendizado? Porque até nos desafios tem milagre. Uau. E... por mais que a gente não veja, eu não gosto de usar a palavra problema, e eu percebi que você também não, adorei isso. É desafio, gente. É desafio, porque a gente consegue superar, né? Problema não, o cérebro entende que é uma coisa muito difícil. E eu acho que a gente tem que ver a vida com leveza. E o que é uma vida com leveza? Com os olhos de Deus. A gente vê milagre nas pequenas coisas. A gente tem que treinar a nossa mente para isso. Você não via isso. Poxa, eu vou ser grato, eu não tenho nada, tô passando por um monte de desafio. Só que começa a mudar o seu olhar todos os dias. Depois de você fazer isso algumas vezes, você
tá começando a ver milagre em tudo. Ó. E a mágica da lei da atração começa a funcionar. Porque você começa a receber bênçãos, você começa é incrível. Vira Assim, uma bola de as coisas neve, chegam né? pra você. Aham. As coisas chegam pra mim, assim.